Anúncio da Páscoa e das festas móveis de 2023. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano 9 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor, derivam todas as celebrações do ano litúrgico: as cinzas, início da Quaresma, 22 de fevereiro, a Ascensão do Senhor, a 21 de maio, Pentecostes, a 28 de maio, o primeiro domingo do Advento, a 3 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor, a Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs que aqui se encontram no Santuário da Vida, meu querido irmão, minha querida irmã, que reza conosco em sua casa, no seu trabalho, através da Rede Vida de televisão, hoje nós celebramos a Epifania do Senhor. E após a proclamação do Evangelho, o presidente da celebração, ou diácono, proclama o anúncio da Páscoa do Senhor, para mostrar que o centro da nossa fé é a pessoa de Jesus Cristo. O centro de toda ação litúrgica acontece de modo especial, ou está de modo especial, na ressurreição do Senhor, a grande manifestação de Deus através da Igreja no mundo. E é justamente sobre a manifestação de Deus que hoje nós celebramos. Epifania do Senhor, a palavra epifania significa manifestação. Deus que se manifestou a todo mundo. Deus manifestou a sua glória, Deus manifestou a sua graça a todas as nações. Por isso que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, dizendo assim: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória de Israel. Ora, meus queridos irmãos, Jerusalém, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, foram os primeiros destinatários da manifestação de Deus. No entanto, vemos, queridos irmãos, que este povo que Deus escolheu em primeiro lugar para manifestar a sua glória, não reconhece ou não reconheceu a manifestação de Deus. É justamente isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje, ao ouvir o relato ou a catequese de Mateus sobre os personagens dos reis magos do Oriente. Os magos do Oriente, cientistas, astrólogos, estudavam os astros, conheciam a profecia e, ao ver o sinal, vai ao encontro do rei, vai ao encontro da grande manifestação de Deus. Ora, mais interessante vermos que quem vai ao encontro desta manifestação não são aqueles que eram considerados os eleitos de Deus, não são aqueles os primeiros destinatários, mas quem vai ao encontro de Deus, quem vai ao encontro da manifestação de Deus, quem vai ao encontro de Jesus na manjedoura são os estrangeiros, os pagãos, aqueles que, segundo a lei judaica, não fazia parte do povo eleito de Deus, não fazia parte dos escolhidos de Deus. Ora, meus queridos irmãos, mais do que apresentar um relato histórico
o Evangelho traz para nós uma catequese muito profunda. Em primeiro lugar, vemos os personagens. Temos aqui no Evangelho 4 figuras. A primeira figura que o Evangelho mostra para nós são os reis magos. Eles já mostram aquilo que o Evangelho quer dizer para nós hoje. Não foram os judeus que reconheceram Jesus como Deus, mas foram aqueles que não eram considerado povo eleito de Deus, que não era considerado povo de Deus. Foram os estrangeiros, foram aqueles que estavam longe, foram aqueles que estavam à margem, que reconheceram a manifestação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Mas esses homens também nos ensinam que é preciso buscar o Senhor. Eles saíram de suas terras, saíram do seu comodismo, saíram de suas casas e foram ao encontro do Senhor. Aqui está um ponto importante para a nossa reflexão. É preciso, queridos irmãos, é preciso ir, é preciso sair do nosso mundo, sair da nossa terra, sair do nosso comodismo para ir ao encontro do Senhor. Ora, mas esses homens foram à procura do rei. Naturalmente, quando nós queremos visitar alguém importante, um rei, onde iremos? No palácio, onde mora o rei, e lá encontra a segunda figura que o Evangelho nos apresenta, o rei Herodes. Ora, se os reis magos nos ensinam que é preciso sair de nós para ir ao encontro do Senhor, que ao ir ao encontro do Senhor, sente uma grande alegria e muda de vida, como o apresenta no final do Evangelho, o rei Herodes também nos ensina muito. Qual é a reação do rei Herodes ao saber que existia um outro rei além dele? Ficou perturbado, ficou incomodado. E qual foi a primeira atitude dele? Contextualizar, saber, aprofundar. Que história é essa? Chama os sacerdotes. E após saber de tudo, de como seria e de onde Jesus, o rei, iria nascer, o que Herodes faz? Chama os reis em segredo e finge ser amigo. Finge ser amigo. Meus irmãos, Herodes nos ensina, a figura de Herodes mostra para nós que nós corremos o risco de incomodar, ou melhor, de ser incomodado pelos outros. E ao ser incomodados pelos outros, corremos o risco de fingir ser amigo para passar a perna no outro. Corremos o risco de ser como Herodes, de fingir ser bonzinho, de na frente dos outros mostrar ser amigo, mas que no fundo, por detrás, está uma intenção de acabar com aquele que nos incomoda. Temos como Herodes, muitas vezes como Herodes, podemos correr o risco de achar que somos dono de um lugar, e muitas vezes temos medo de perder o nosso lugar, e ao ter medo de perder o nosso lugar, sentimos o desejo de acabar com a vida do outro. E Herodes tinha essa intenção. Não é à toa que Herodes mandou matar todas as crianças, porque alguém iria incomodá-lo, alguém iria tomar o seu lugar. Ora, meus queridos, corremos o risco de caminhar por este caminho, fingir ser amigo. E matar não é somente através do físico, mas quantas vezes matamos com a nossa língua. Mas hoje em dia, matamos também com o dedo. Como assim? Quantas vezes digitamos no WhatsApp falando mal dos outros? Quantas vezes acabamos com o outro porque ele pensa diferente de nós, ou porque achamos que ele vai tomar o nosso lugar? Na igreja não existe dono, o único dono é Jesus. Há espaço para todos.
Assim como os judeus achavam que somente eles eram os destinatários da salvação de Deus, Deus mostra que Ele veio para todos. A igreja é para todos, não é de uma pessoa, não é de um grupo. Deus se mostra a todos. Ora, mas também neste evangelho temos uma terceira figura, os sacerdotes e os mestres da lei, que conheciam a palavra, sabiam onde o rei ia nascer, onde o Messias ia nascer. Sabe quantos quilômetros dá de Jerusalém a Belém? 8, dá para ir a pé, né? E qual foi a atitude dos sacerdotes, dos religiosos? A indiferença. Podemos ser também como os sacerdotes, os mestres da lei do evangelho, não conseguirmos ver a manifestação de Deus, os sinais dos tempos, e ficarmos indiferentes à realidade. Deus está falando para você, muda de vida. Deus está mostrando na sua cara que é preciso ser diferente, que você precisa viver um ano diferente, e você diz, não é comigo. E você diz, prefiro ficar na minha casa, é melhor rezar em casa do que se misturar na igreja. Deus está mostrando que Deus quer usar você, que a igreja precisa de você também. E você diz, não é comigo, não vou sair do meu sofá ou do meu colchão especial. A indiferença. Ora, mas também temos uma quarta figura, a estrela. É uma figura que o evangelho traz. A estrela por si só não traz luz. A luz que a estrela brilha não é a luz própria, mas é a luz do sol. Mas ela, iluminando ou trazendo a luz do sol, mostrou para os magos onde estava Jesus. Também podemos ser como estrela, de ser sinal, manifestação de Deus para o mundo, que não iluminamos ou que não trazemos luz própria, mas trazemos a luz que é Jesus. Quem você é? Você é os reis magos, você é Herodes, você é os sacerdotes, você é a estrela. Quem você é no evangelho de hoje? Peçamos a Deus, meus queridos, que nos livre da falsidade, da hipocrisia, mas que dê a nós coração e olhos atentos para as manifestações de Deus no mundo de hoje. Deus nos chama, Deus te chama, viva na graça de Deus, seja diferente, não viva na falsidade, não viva na indiferença, mas caminhe, vai ao encontro do Senhor. Para encontrar o Senhor é preciso caminhar. Que Deus nos dê força e nos dê a graça de encontrá-lo cada dia de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.